Eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente pensar o que a educação tem a ver com a obesidade. Será que o nível de instrução das pessoas poderia mudar o gráfico crescente de epidemia de obesidade no mundo, e principalmente no Brasil? Uma coisa que a gente pode generalizar, e eu digo generalizar porque é em geral mesmo, a maioria das pessoas, é que os brasileiros, além de não terem instrução adequada, na verdade eles sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar texto, dados, ler um gráfico, fazer correlação entre duas variáveis. Eles também são passivos no consumo de informação. Como população, eu acho que a gente tende a aceitar o que uma dita autoridade diz. Então, se é um médico falando, é porque sim, porque ele é um médico. Se é um jornal falando, é porque aquele achado deve ser robusto. Se é uma diretriz, é porque isso com certeza foi avaliado e essa é a melhor solução para a população. E esse é um dos piores hábitos que, como sociedade, a gente pode ter. O hábito de aceitar, de ser permissivo a tudo, de não questionar, de não praticar o ceticismo. Pelo menos no que diz respeito à saúde, ou à sua saúde, você e a maioria dos brasileiros deveria ser cético. Cético no sentido literal da palavra, que vem do grego skepsis, que significa algo como examinar. Uma avaliação que permita ter a possibilidade de alcançar a verdade. E aqui cabe uma pitada filosófica para ressaltar uma frase de Kierkegaard. O mais comum é que as pessoas sejam tão espantosamente superficiais que apenas vivem. Nunca percebem que há um problema. E o exercício de reflexão aqui, para a gente começar, é: olhe ao seu redor, veja se tem alguém questionando o status quo. A massa da população está apenas dizendo sim com a cabeça e seguindo a vida com aquilo que chega até ela de forma passiva. Hoje as informações, ou pseudo-informações, chegam até nós sem esforço. E por quê? Porque é interesse de quem espalha a mensagem. Por trás das mensagens que chegam até você sem esforço, existe muito dinheiro. E é por isso que correntes antidiretrizes de quaisquer áreas, quaisquer assuntos, nadam contra uma maré muito alta. Porque é nadar contra lobby, contra as indústrias, contra bancadas políticas, contra crenças, contra a cegueira. E o que isso tem a ver com a obesidade? Bom, como alguns sabem, antes mesmo da graduação de nutrição, eu sou uma entusiasta de como a alimentação, a nutrição no sentido mais profundo da palavra mesmo, pode mudar os hábitos, a vida e o destino de muitas pessoas. Hoje, pelo fato de não questionarmos nada, a gente aceita qualquer manchete de jornal, de Instagram, de fulano falou no WhatsApp, de deu no Facebook, sem sequer termos noção das fontes dessas informações. A gente não tem ideia se aquilo que está sendo espalhado foi submetido à ciência de alto padrão, foi objeto de análise séria, ou se simplesmente é um achismo, uma opinião. Ou pior ainda, se foi um representante da grande indústria alimentícia defendendo os seus interesses, o que ele acha, e chamando o seu texto de artigo. As pessoas não sabem diferenciar um artigo de uma evidência científica de alta qualidade. Até mesmo a ciência feita por meio de teste tem qualidade duvidosa. Tem vieses, tem patrocínio envolvido, e por isso muitas vezes é um resultado pré-determinado que se busca. Mas se como população a gente não sabe nada sobre isso, a gente vai continuar acreditando no que alguém diz. Recentemente saíram alguns dados de 2024 sobre o quanto o brasileiro lê, e o resultado foi catastrófico. Se as pessoas não leem livros, que dirá se informar sobre temas diversos que as levem para a saúde, para a ciência, para a educação, para temas que requeram questionamento. Sem instrução não tem como ser cético. Sem instrução a gente não consegue fazer boas perguntas. A gente não sabe nem o que quer e o que precisa saber. Ficamos reféns do que querem que a gente saiba. Isso não tem nada a ver com teorias da conspiração. É muito sobre como a banda toca no mundo corporativo, que regula o que você verá nas prateleiras, de que forma você verá as informações nutricionais dos produtos que vendem, de que forma você vai se sentir ao ver a cor da embalagem ou sentir a crocância, a cremosidade do produto. Eu já fui a pessoa que lá atrás pensava: uma empresa desse tamanho jamais vai fazer algo que possa prejudicar o consumidor. Pois é, e eu mudei de opinião. Sabe como? Questionando, lendo, tentando entender como eu busco as melhores fontes de evidência daquela informação, sabendo interpretar os dados e as informações que chegam até nós. E aqui só um parênteses: se esse pensamento meu lá de trás fosse verdadeiro, a gente poderia pensar que jamais empresas desse tamanho fariam qualquer mal ao meio ambiente. Olha o que está acontecendo.
Então, se você é uma pessoa que não questiona nada, que deixa a vida levar, provavelmente não faz nenhuma correlação entre as diretrizes atuais de nutrição e a pirâmide alimentar com a crise de obesidade. E aqui, correlacionando as coisas, colocar os alimentos mais nutritivos que existem, como consumo eventual ou pequenas porções, e deixar as farinhas como base da rotina alimentar das pessoas, nada tem a ver com a evolução da nossa espécie. Gradualmente, com os interesses das indústrias, as mudanças nas pirâmides alimentares, as diretrizes atuais que a gente tem, chegamos onde chegamos, inclusive com a ajuda do fator conforto, do comportamento, de um grupo de empresas que veio para facilitar nossa vida e nos entregar qualquer coisa apenas com um clique. Se antes, por exemplo, as pizzas em família eram na primeira sexta-feira de cada mês, hoje pode ser qualquer dia, pode ser na segunda-feira, até porque quanto mais a gente pede, mais a gente ganha de benefícios, mais cashback, cartão fidelidade, somos os primeiros a saber das novidades. Se antes a gente comia brigadeiro, bala de coco, beijinho em festinha, hoje a gente pode comer a qualquer momento, de qualquer tipo, de qualquer sabor. Se antes as cafeterias vendiam café e no máximo um pão de queijo, hoje elas vendem frappés, milkshakes, inúmeras bebidas que em nada se assemelham a cafés. Enfim, tudo isso para trazer à tona alguns dados que possam fazer você refletir, que possam te dar um alerta para ser mais questionador, para não aceitar passivamente aquilo que dizem. E você, inclusive, não precisa aceitar passivamente o que eu estou dizendo aqui. Até porque acreditar faz parte de uma crença, não necessariamente de uma evidência. Mas, por via das dúvidas, eu vou deixar aqui na descrição algumas das evidências que eu usei para basear alguns dos dados que eu compartilhei aqui. Kierkegaard, que eu citei anteriormente, também diria que o homem autêntico constrói o seu próprio caminho. Ele entende que ninguém escapa das consequências das suas escolhas, mesmo aqueles que preferem não escolher, porque a passividade também é uma escolha. E muitas vezes a que pode trazer as piores consequências. Então, ler, estudar, questionar, ir atrás de informação de qualidade vai te colocar na frente de muita gente. Vai te permitir ter pensamento crítico e, de quebra, vai trabalhar a sua reserva cognitiva para o futuro. É isso por hoje. Se você gostou dessa mensagem, eu realmente, mais do que deixar o like, eu gostaria realmente de saber o que você pensa sobre o assunto. E se isso acendeu uma luz, se você não sabe por onde começar, deixa aqui embaixo, que assim você me dá também algumas ideias do que eu posso trazer para ajudar as pessoas que ainda não viraram essa chave, que não têm o domínio do pensamento crítico, que não sabem por onde começar a ir atrás das informações. Ou compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar também dessa mensagem. Beijo e até o próximo vídeo.